Tudo bem, irmãos? Graça e paz. Quero bater um papo com você aqui. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta e queria que alguém me respondesse como que funciona essa mágica que os pregadores usam para falar sobre a salvação. Eu queria te questionar, fazer uma pergunta para você e para eu e você junto a gente entender, que eu quero saber até hoje como que é que os pregadores fazem para fazer essas explicações que eles fazem. Quero ler uma passagem que os irmãos está em Romanos 11. Romanos 11, olha que interessante, irmãos. É rapidinho, esse vídeo é curtinho só. É só uma pergunta, só uma indagação que eu tenho. Eu gostaria que vocês fizessem com o líder de vocês. E se o seu líder prega a salvação por obras, salvação por batismo, por arrependimento, tá? Eu queria que eles me respondessem o que Paulo fala em Romanos 11, versículo 6, diz assim: Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Em outras traduções, você vai ler assim, pode ser a sua, diz assim: Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Em outras traduções continua: E se é por obras, a obra deixa de ser obra, se você pôr graça nela, entendeu? A pergunta que eu tenho para fazer é essa. Paulo está dizendo que se é por graça, já não é pelas obras. Paulo está dizendo o quê? Que se a salvação é por graça e não é por obras, entendeu? Ela é por graça, certo? Efésios 2, versículo 8 e 9 diz isso, que a salvação é por graça. A pergunta é: como pode as pessoas saberem que é por graça e dizer que é por obras? Essa é a minha pergunta, entendeu? Se você sabe que é por graça, por que você prega que é por obras? Se a salvação é por graça e não por obras, por que você prega por obras? Então Paulo diz que se é por obras, já não é pela graça. Presta atenção, amados. Acompanhe meu raciocínio. Quando é colocado obras na graça, a graça deixa de ser graça, tá? E se é por obras e você põe a graça, a obra deixa de ser obra. É isso que Paulo está dizendo em Romanos 11:6. Se é por graça, já não é por obras. Entendeu? Se for por obras, a graça deixa de ser graça. Se é por graça, a obra deixa de ser obra. Entende? Então, se é por graça, não pode pôr obras no meio. Se é por obras, não pode pôr graça. É isso que o texto está dizendo. Então, Efésios 2:8 diz: pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é dom do Pai, é um presente do Pai. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu queria saber o porquê que as pessoas mandam a gente fazer obras, cumprir obras, se a Bíblia está dizendo que é por graça. Se a Bíblia está dizendo que a obra anula a graça. Tá entendendo? Se a obra anula a graça, por que você prega a obra? Tá entendendo? Se a graça te dá acesso à salvação de graça, sem as obras, por fé, por que você apenas não aceita a sua salvação
sem as obras. Faça obras, sim, mas não ligue as suas obras com a salvação, porque a salvação é exclusivamente por graça e não por obras. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, a salvação é por obras, a salvação é por arrependimento, a salvação é por batismo. Em Marcos, Lucas e João, a salvação lá é por obras. A salvação no Evangelho de Paulo, a salvação é por graça. Então, amados, deixa eu te falar aqui, abrir um parênteses. O que acontece? O que acontece na Bíblia? A pregação de Paulo te dá a salvação por graça. A pregação de Marcos tira a salvação que é por graça. Entendeu? Enquanto você recebe a salvação de graça pelas cartas de Paulo, você perde a salvação pelas cartas de Pedro, Tiago e João. Entendeu? A salvação pelas cartas de Pedro, Tiago e João, ela é por obras. Tá entendendo? Então a salvação que é por obras, ela não pode ter graça, porque a graça anula a obra. E se a salvação é por graça, não pode ter obra, porque a obra anula a graça. Entendeu isso? Pegou a visão? Graça e paz. Ande como salvo. Você é salvo. Você tem o perdão de Deus. Você foi reconciliado com o Pai já. Ele já reconciliou você com Ele. Você só precisa se reconciliar com a sua mente, com a sua visão. Tá entendendo? Entenda a salvação que você tem em Cristo. Tá entendendo? Você já é um salvo. Tá entendendo? Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, eles tiram a sua salvação. Por quê? Porque eles falam que a salvação é por obras. E toda vez que você lê Paulo, você aceita a sua salvação. Então fique apenas nas cartas de Paulo. Se é por graça, já não é por obras. Porque a obra anula a graça. A graça anula a obra. O que Paulo diz? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, é presente de Deus. Não vem das obras, por quê? Porque a obra anula a graça. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Tá entendendo? Então, amados, se você está se gloriando por obras, fico triste com você. Entendeu? Fico triste. Tá entendendo? Se você tiver de se gloriar pelas suas obras, faça que nem Abraão. Paulo diz, Abraão, se tem alguém que pode se gloriar por obras, este é Abraão. E ele só pode se gloriar com ele mesmo e não para com Deus. Tá entendendo? Então as suas obras só servem para você, para o seu ego, e não para Deus, tá bom? Sua salvação é por graça, tá? Então o recado é: não misture, não misture. A graça não precisa de obras. A obra não precisa da graça. Decide aonde você quer ficar. Tá entendendo? Por obras você não vai ser salvo nunca. Nunca. Pedro, o apóstolo Pedro, ele pregava a salvação por obras. Sabe o que ele diz em Atos 15? Seremos salvos por graça como eles também. Pedro era pregador das obras. Pedro acreditava na salvação por obras. A pregação de Pedro é por obras a salvação. O que ele diz? Em Atos 15, ele diz o quê? Que Atos 15, 10 e 11. Pedro diz assim: nós seremos salvos por graça, como ele também. A graça salva os gentios e salva os da lei. As obras não salvam nem os da lei e não salva nem os gentios. A salvação por obras não salva ninguém. A pregação pela fé, a salvação por graça salva a todos. Acompanha isso nas cartas de Paulo. Você vai ver isso. Tá bom, irmãos?
Não misture graça com obra. Ou só é graça, ou só é obra. Existem os dois ministérios. Deus deixa você falar que é por obras. Deus deixa, porque tem base na lei, não na graça. Mas a salvação por fé está na carta de Paulo, sem a necessidade de obras. Tá bom? Só lembrando que estou salvo, posso fazer o que eu quiser? Você pode sim fazer o que você quiser. Mas também ninguém pode impedir você de colher os frutos, tá bom? Quem semear na carne, da carne semeará a corrupção. Ande como salvo e não como carnal. Entendeu? Você vai andar como salvo, a sua mente salva, a sua mente em paz com Cristo. Tá entendendo? Sem obra, você não precisa fazer obra. Até porque quando você faz mal feito, você faz errado. Tá entendendo? Então deixe que a graça faça por você. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 10, Paulo diz que pela graça sou o que sou. E trabalhei mais do que todos os apóstolos. Todavia não foi eu, ele diz, mas foi a graça de Deus que estava comigo. Tá entendendo? Então, com Paulo não tem obras. Por quê? Quando não tem obra, a glória é de Deus. E quando tem obra, a glória é dos homens. Tá entendendo? Então, você tá querendo glória, coitado de você. Agora, se for por graça, a glória é de Cristo. Tá bom, irmão? Então, salvação é por graça. Então, pregue que é por graça. Não coloque obras no meio da salvação. Amém.